Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 4 de outubro de 2016 e eu fiz uma gravação agora uma participação, uma palestra do juiz Sérgio Moro na AJUF, Associação dos Juízes Federais. E ele estava falando exatamente sobre a questão de corrupção. Claro, óbvio, os colegas juízes estão apoiando Sérgio Moro e o combate à corrupção. E isso foi deixado bem claro. Então, duas referências apenas, dois acréscimos apenas a essa palestra que logo então vocês vão ver na íntegra, e por isso eu vou falar bem pouquinho, porque a palestra é bem longa. A questão que eu sou um pouquinho contrário que seria a posição de que financiamento público de campanha, e como o próprio juiz Sérgio Moro fala, foi uma posição radical do Supremo Tribunal Federal, do STF. Eu considero igualmente radical, ele tende a achar que foi uma posição, pelo menos foi uma posição, que tomaram uma posição, que tentaram fazer alguma coisa, e nesse sentido ele é favorável. Eu sou desfavorável da forma como foi feito, por ser radical. Não que não tenha achado mérito na questão também, como ele concorda, mas o que eu acho que deveria pelo menos eles deitarem os olhos a uma situação, talvez eles tenham feito de propósito, exatamente para fazer uma avaliação maior do que para quebrar os argumentos de quem achasse que isso ia ser uma coisa maravilhosa. O resultado dessa situação de retirar o financiamento privado de campanha foi exatamente a manutenção no poder daqueles que já tinham poder. E isso eu deixei claro no meu vídeo anterior. Então eu não posso ser favorável a uma situação dessas, onde não há oxigenação de poder, onde não há alternância de poder, eu não posso ser favorável. Então, o que eu sugiro como contraponto? Eu nunca apresento só o problema, eu apresento o problema e uma solução. O contraponto para essa situação é voltar ao financiamento privado de campanha, mas deduzir todo ele, 100% de investimentos privados, sejam eles de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Deduzir o imposto de renda evita a caixa 2. É essa a situação. Se tu faz transparência, onde há transparência não há corrupção. É essa a minha colocação como cientista político, como técnico no setor. Então, quer fazer uma limpeza da situação, quer impedir a corrupção, promove a transparência. Ninguém vai fazer caixa 2 se puder mostrar de onde tirou e o que vai fazer com o dinheiro. A transparência, mostrar algo, facilita para que se impeça que se combata a corrupção. No outro ponto de vista, o Sérgio Moro, ao final da palestra, ele pegou e fez uma colocação que eu acho impecável, que o problema não está não só no político, não está no empresário. A corrupção, ela endêmica ou não, ela nunca vai deixar de existir, porque ela faz parte. O que é corrupção? É corromper algo, romper com algo, fazer uma ruptura da lei, da norma estabelecida. Isso é corrupção, e o que se combate é o exagero, é a endemia, é essa situação, porque corrupção nunca vai deixar de existir. Enquanto existir alguma coisa, alguma regra, alguma lei, alguma norma, isso vai, em algum momento, ela vai tentar ser corrompida de alguma maneira. O controle social, é isso que Sérgio Moro fala, e ele fala exatamente aquilo que eu venho dizendo em todos os meus vídeos, desde que eu comecei a fazer esses vídeos. Ele está dizendo exatamente a mesma coisa ao final dessa palestra, que nós cidadãos, é que temos que fazer a nossa parte. Nós temos que combater a nossa corrupção e temos que combater a corrupção sistêmica, endêmica, não só nacional, não só regional, também local e individual. A nossa corrupção, nós devemos fazer a nossa parte. Ele está dizendo isso, ele, Sérgio Moro, eu digo sempre isso, e vocês têm que fazer a parte de vocês. Se vocês não votarem, alguém vai votar no lugar de vocês. Se vocês se omitirem, se vocês cruzarem os braços, se vocês não quiserem fazer a parte de vocês, não importa quem diga, não importa o que fale,
Se acontecer isso, o que vocês vão fazer é manter o que está no poder. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês não vão aprender a fazer democracia. Nós estamos ainda na nossa idade média da democracia nacional e nós ainda não aprendemos a dar o valor devido ao voto e à consciência cidadã, a cobrar dos nossos políticos. Nós ainda achamos que nós somos ainda muito paternalistas. Nós estamos ainda numa educação onde nós aprendemos que alguém tem que nos dar alguma coisa, né? Isso não é assim que funciona. Democracia não se faz desse jeito. Se vocês não aprenderem isso, vocês nunca vão ter bons políticos. Vocês têm que aprender a fazer cidadania com valorização do voto, respeitar o voto, respeitar aqueles que estão votando, né, e as decisões que são tomadas nesse sentido. Então façam a parte de vocês, né, os argumentos que foram utilizados, que umas 15 pessoas só em todo o Brasil deveriam ter fórum privilegiado, e essas pessoas com situações específicas, com cargos específicos, que o geral nem eles mesmos juízes deveriam ter, e que hoje há mais de 20 mil, isso aí infelizmente eu não consegui gravar, foi uma troca, eu tenho poucos recursos de gravação, eu tinha que fazer colagens e algumas partes se perderam, mas mais de 80%, provavelmente mais de 90% da palestra eu gravei, mas algumas partes foram cortadas. E uma das partes que foi cortada, infelizmente, foi que dentro dessas 15 pessoas que deveriam ficar com o foro privilegiado, estaria o juiz do Supremo Tribunal Federal, a Presidência da República, o Procurador-Geral da República e uma outra pessoa em relação a isso. No geral, deputados federais, senadores, juízes, não deveriam, e vereadores, prefeitos, essas pessoas, senadores, né, eu já falei, não deveriam estar com foro privilegiado, na opinião do Ministério Público, né, que também tem foro privilegiado, e na opinião da AJUF, né, e da Associação dos Magistrados do Brasil. É a opinião deles a respeito disso. Eu até então era contrário a essa situação, porque eu entendo assim, no momento que há foro privilegiado, não há os processos, né, contra deputado federal, e aí tu não tem que ficar perdendo tempo respondendo processo para poder justificar a questão, e tu vai sofrendo ataques, né, tu vai perdendo muito tempo com defesas em relação ao que tu teria que ter de direito de poder se defender de algumas acusações infundadas de opositores. Mas existem mecanismos que dá para fazer a respeito disso. Então, o que eu estou, talvez, revendo eu vou avaliar um pouco melhor a situação e vou, talvez, se eu tiver errado, mudar de opinião daqui a um tempo. Os argumentos foram muito sólidos, né, e foram bem fundamentados. Eu vou reavaliar essa questão e até talvez estudar um pouco mais esse tema, para ver se realmente existiria alguma forma de apresentar uma alternativa, uma situação, ou se existem alguma segurança nesse aspecto. De qualquer forma, se eu endossar essa questão, eu vou abraçar ela também junto com essas entidades. Até o presente momento eu era contrário, mas os argumentos foram bem qualificados, técnicos, e se ajudar no combate à corrupção, eu posso mudar de opinião também, porque eu não sou Deus, não sou dono da verdade, eu sou amigo dela. Aquilo que vier em benefício da nação e da legislação nacional, com certeza eu vou endossar. Se eu achar que em algum momento isso não vai fortalecer o combate à corrupção e à democracia, eu vou me posicionar claramente a respeito disso. Neste momento eu já estou nas dúvidas a esse respeito e eu vou estudar um pouco mais seriamente essa questão. Fora isso, eu deixo vocês agora com esse debate, essa argumentação, essa palestra do juiz Sérgio Moro, e agradeço a atenção dispensada até o momento. Muito obrigado. São Bispo, falar à vontade. Bom dia a todos. Gostaria aqui de cumprimentar o Dr. Roberto Veloso, cumprimentar os ilustres painelistas, a doutora Tânia Danelon, o Dr. Pedro Paulo Bottini. Uma honra dividir
verdade, de fazer um cumprimento especial aos colegas juízes federais. Para mim, na verdade, é uma honra estar aqui. Acho que não é uma obrigação minha de comparecer nesse evento. Eu participei de vários Fonacrins. Confesso que nos 2 últimos anos, por conta dos afazeres de trabalho, eu acabei faltando. E sempre aquela reflexão, porque normalmente nós juízes federais, claro que temos nossos pontos de divergência, mas muitas vezes nós temos entendimentos muito comuns, partilhamos dos mesmos valores, do apreço à lei, da realização da justiça, e então algumas vezes para mim parecia assim, não, mas eu não preciso falar para eles porque eles já têm a mesma compreensão dessas questões, mas realmente eu estava em débito e peço até desculpas não ter vindo nos últimos anos, e peço até desculpas por não permanecer todo o evento, mas realmente a atividade, não que evidentemente a dos colegas também não esteja na mesma situação, mas a atividade ela tem sido muito intensa, então tem sido difícil me ausentar do trabalho. Pensei em fazer algumas considerações mais gerais sobre o tema da corrupção, baseado em algumas reflexões desse assim denominado caso da Operação Lava Jato, tratar algumas questões jurídicas a partir dessas reflexões e, ao final, havendo tempo, sabe que eu posso falar à vontade, talvez mais, partilhar de algumas reflexões sobre essas questões mais técnicas que foram colocadas pelo Dr. Pierre Paulo sobre confusão entre corrupção e lavagem de dinheiro, que realmente é um tema bastante intrigante. E não vou dizer um tema novo, mas tudo quando se fala em lavagem de dinheiro no Brasil é relativamente novo, né? O crime é de 1998, a jurisprudência ainda é aberta em relação a vários desses tópicos e sempre há a possibilidade de discussões interessantes nessa matéria. As primeiras considerações mais gerais. Tratando desse caso da Operação Lava Jato, nós não temos total liberdade para falar sobre ele. É um caso pendente, de certa maneira, e eu sou juiz do processo. Mas é possível falar algo considerando os casos a julgados. Esse caso, na verdade, é formado por diversas investigações conexas e paralelas, diversas ações penais conexas e paralelas, mas várias dessas ações penais já foram julgadas. Considerando esses casos já julgados, eu me sinto um pouco mais à vontade para falar sobre o que foi constatado nesses casos mais julgados. O que foi constatado, e que não é exatamente uma novidade para ninguém, é que havia um quadro que nós chamamos de corrupção sistêmica. Foi descoberto um quadro de corrupção sistêmica. Corrupção existe em qualquer lugar do mundo. Sempre vai existir, por mais perfeita que seja a sociedade, salvo talvez em utopias, ela vai existir nas sociedades mais desenvolvidas, nas menos desenvolvidas. Agora, a corrupção sistêmica, como algo espalhado, penetrante e profundo nas nossas instituições e na sociedade civil, não é algo assim tão comum. Não são todos os países que vivenciam essa experiência. E a corrupção sistêmica ela é extremamente problemática, porque além dos custos econômicos óbvios, dos impactos que isso traz para o desenvolvimento e para a eficiência econômica, como foi muito bem aqui colocado pela doutora Tâmia, também ela tem um efeito negativo para a qualidade da nossa democracia. Esse sentimento de que todos vivemos num país em que todos somos livres e iguais é severamente impactado diante de um esquema de corrupção sistêmica. E o que dizem esses casos já julgados relativamente a esse quadro de corrupção sistêmica? Bem, o caso envolvendo o esquema criminoso que vitimou a Petrobras envolvia, no primeiro momento, um cartel e ajustes fraudulentos e licitações entre empresas fornecedoras da Petrobras. Empresas fornecedoras da Petrobras, previamente às licitações de contratos, definiam entre elas quem iriam
seus vencedores. E as demais empresas observavam esse pacto, seja não participando das licitações, ou seja deliberadamente apresentando propostas não competitivas. Isso permitia que as empresas, definidas as preferências nesses ajustes, apresentassem nessas licitações os preços que lhe aprovessem, sem que houvesse uma concorrência real. Claro que existem algumas limitações relativamente a preços que eram aceitáveis pela Petrobras, mas ainda assim elas tinham uma margem de manobra significativa para incrementar esse preço. Além disso, segundo os casos a julgados, foi dito por várias das testemunhas e por vários dos acusados, vários desses acusados confessaram, e prova oral que também encontrou uma robusta prova de corroboração, que a praxe na Petrobras era o pagamento de propina em contratos envolvendo diversas dessas empresas componentes desse cartel e desse ajuste de licitações. Então, algumas pessoas disseram que, como regra, se pagava 1, 2 ou 3% sobre o contrato com a Petrobras de propina para agentes públicos. 1, 2, 3% nos parecem percentuais não muito significativos, mas o fato é que os contratos da Petrobras têm esses números superlativos. São contratos normalmente da casa de bilhões. Construir uma obra, construir um equipamento de uma refinaria, por exemplo, ou a aquisição de um navio sonda, normalmente são contratos lá da ordem de mais de $1 bilhão. Então, os valores das propinas eram muito significativos. Mas o que revelaram nesses casos julgados é que essa propina não era destinada apenas a agentes da Petrobras. Parte dessa propina, cerca de metade dessa propina que era acertada, seria destinada a agentes políticos ou a partidos políticos que dariam sustentação à permanência no cargo daqueles agentes da Petrobras. E aí os senhores podem se lembrar de, isso também é público, de depoimentos de alguns criminosos colaboradores, muito do que disseram ainda depende de prova de corroboração, mas vários desses criminosos colaboradores declararam que dezenas de agentes públicos, inclusive de alto escalão, teriam recebido propinas em decorrência desses contratos da Petrobras. Algumas, como juiz do processo, tive a oportunidade de ouvir algum desses acusados, ou como testemunhas, ou como acusados colaboradores, e alguns deles se utilizavam da expressão regra do jogo. A regra do jogo era que na Petrobras se pagava propina sobre os contratos, ou seja, não era uma prática isolada no tempo e espaço, mas era uma prática na qual, inclusive, se havia já pré-definidas os percentuais de pagamento de propina, refletindo exatamente esse fato do caráter sistemático da prática da corrupção dentro desses contratos. Alguns indicativos desse quadro de corrupção sistêmica. Um gerente da Petrobras, gerente executivo, que acabou realizando um acordo de colaboração, ele sozinho devolveu, e esse dinheiro retornou, inclusive já retornou também à Petrobras, pelo menos boa parte dele. Um gerente executivo da Petrobras devolveu 98 milhões de dólares, que ele mantinha escondido em contas secretas no exterior. Outros indicativos do quadro de corrupção sistêmica. Dois casos que me chamaram muita atenção, dois casos que já foram julgados. A maioria dos casos envolvendo parlamentares federais, como todos sabem, corre perante o Supremo Tribunal Federal por conta do foro de prerrogativa de função. Mas alguns desses parlamentares declararam
não mais exercem mandato eletivo e acabaram sendo processados, julgados perante o meu juízo. Dois desses parlamentares, o que me chamou muita atenção, eram dois parlamentares que haviam sido condenados na conhecida ação penal 470. Né? E o que os elementos do caso revelavam é que aquelas pessoas persistiram recebendo propina do esquema criminoso da Petrobras, mesmo quando o caso envolvendo esse chamado mensalão acabou se tornando público lá em 2005. Mas não só isso, persistiram recebendo propinas, mesmo durante o julgamento da ação penal 470 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Aí eu estava no Supremo Tribunal Federal nessa época, num papel subsidiário de assessor, mas tive o privilégio de assistir aquele julgamento numa posição privilegiada, tem que ser definida sempre acima de qualquer dúvida razoável, mas o fato é que enquanto os ministros do Supremo Tribunal Federal discutiam aquele caso com toda a preocupação em evitar uma condenação injusta de um inocente, alguns daqueles mesmos indivíduos persistiam recebendo propinas de um outro esquema criminoso. Para mim, isso também é um ilustrativo desse quadro que assim denomino de corrupção sistêmica. Além disso, mas aqui falando apenas de acusações, não falando propriamente de casos julgados, há algumas acusações que são perturbadoras, como, por exemplo, a acusação contra um ex-senador de que teria tentado prevenir que um agente da Petrobras envolvido nesses crimes realizasse um acordo de colaboração para contribuir com a justiça. E tem duas acusações pendentes envolvendo supostos pagamentos de propinas para comissões parlamentares de inquérito. Teriam sido instituídas exatamente para investigar crimes havidos na Petrobras. E vejam uma CPI de 2010 e outra de 2014. A grande questão é o que fazer a partir dessa constatação. E nesse ponto eu acho que o Brasil tem o seu mérito. Eu tenho ido fazer algumas palestras pontuais, mas fui fazer algumas palestras no exterior e tinha a impressão de que eu vi falarem muito mal do Brasil diante desse quadro de corrupção sistêmica, mas o que me chamou muito a atenção foi uma opção positiva no estrangeiro, no sentido do Brasil estar enfrentando seus problemas. Nós não somos o único país que tem corrupção, e tampouco o único país que tem corrupção sistêmica. Mas o importante é exatamente essa questão. O Brasil está enfrentando esses problemas. Diante desse quadro, eu acredito que a postura correta é nós adotarmos uma perspectiva pragmática. O que deu errado? Quais são as causas da corrupção e como nós podemos superar esse quadro específico. Essas, na verdade, são questões complexas, porque as causas da corrupção não são únicas, são várias. Mas é possível, pelo menos, apontar algumas causas que podem ter contribuído para nós chegarmos nessa situação específica. E uma das causas, isso é conhecida por todos nós juízes federais, e já foi aqui mencionado muito propriamente pela doutora Tâmia, é a ineficiência do sistema de justiça criminal em relação a determinada parcela da criminalidade. Não que a impunidade seja a causa única desses esquemas de corrupção sistêmica, mas é evidente que quando esses casos de corrupção são descobertos e eles não encontram uma resposta satisfatória dentro do sistema de justiça criminal, e aqui eu não falo só do judiciário, estou falando do sistema de justiça criminal de uma maneira ampla, como polícia, Ministério Público, judiciário, e nós podemos incluir a própria advocacia. Quando esse sistema não dá uma resposta satisfatória, evidentemente isso é um incentivo à corrupção.
porque pelo menos o fator risco é um fator que é diminuído. O risco de ser descoberto e o risco de ser punido por um crime de corrupção. A grande dúvida é como nós podemos sair de um modelo de privilégio, de crimes praticados por poderosos, para um modelo de efetiva responsabilidade. Como transitar de um sistema para o outro. Essa também é uma questão muito complexa, pode ter várias respostas, mas uma resposta óbvia é que o processo tem que ter uma duração razoável. Né? E nesse ponto, me parece que o Supremo Tribunal Federal, na decisão que foi tomada no início desse ano, admitindo, por maioria, que a partir de uma condenação de segundo grau, uma corte de apelação, que a partir dessa decisão de segundo grau já se poderia ter a execução da condenação criminal, foi uma resposta acertada. Claro que existem discussões, nós podemos ter discussões enormes sobre conceitos jurídicos, sobre a presunção de inocência, mas o fato é que um sistema de justiça que não chega ao fim, um caso criminal, em um período razoável, é um privilégio e impunidade daqueles que podem servir desse sistema de justiça, que normalmente são os poderosos. Nós ouvimos muito aquela crítica de que isso feria presunção de inocência, mas, pelo menos numa análise simples de direito comparado, se pode fazer questionamentos a respeito dessa afirmação. Ilustrativamente, eu já falei isso reiteradas vezes, mas não me canso de repetir, na França e nos Estados Unidos, a partir da condenação em primeiro grau, como regra se opera a execução do julgado. Como regra, o recurso não tem efeito suspensivo, embora possa tê-lo excepcionalmente. Bem, se França e Estados Unidos, dois berços históricos com tradições diferenciadas sobre a presunção de inocência, entendem dessa forma, o Instituto, me parece evidente, pelo menos do ponto de vista de direito comparado, não se exige a final decisão para que se possa executar uma condenação criminal. O Supremo Tribunal vai se debater sobre esse tema amanhã. Eu, particularmente, acredito e espero que o Supremo Tribunal Federal vai manter a sua posição. O Supremo Tribunal Federal, nós temos aí que fazer uma série de elogios, tem sido uma instituição extremamente responsiva a esses problemas contemporâneos. Não só essa decisão, mas também uma decisão que foi muito mencionada nos dias pretéritos, a proibição, o entendimento do Supremo Tribunal Federal de proibir doações de empresas em campanhas eleitorais. Muitos criticam o Supremo, dizendo que ele exagerou, talvez, na dose do remédio, mas o fato é que havia uma influência disruptiva e muitas vezes corruptora nessas doações eleitorais, empresariais, e apesar da constatação desse problema, o que se observava era que o sistema político, o Congresso, por exemplo, ou as instâncias governamentais, não reagiam, não apresentavam uma proposta de mudança desse sistema, e o Supremo tomou uma decisão, talvez eventualmente radical, mas deu uma resposta, demonstrando que está atento aí a essas questões contemporâneas. Por esse mesmo motivo, acredito, claro que posso estar enganado, nunca se pode prever o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir, que essa decisão quanto à execução em segunda instância, com todo respeito à minoria vencida no julgado anterior, vai ser mantida pelo Supremo Tribunal Federal. E claro, a execução em segundo grau não significa que, de maneira absoluta, não se possa, num recurso a uma Corte Superior, suspender a execução do julgado da Corte de Apelação. Havendo plausibilidade, é muito factível que o prejudicado ingresse e pegue, por exemplo, um habeas corpus e obtenha a suspensão do julgado se apresentar uma tese jurídica plausível que a justifique. Então, não existe
nenhum problema em tratar isso de uma maneira excepcional. O grande erro é tratar isso como regra. E todos aqui, vamos ser muito francos, juízes federais, certamente já viram grandes casos que trataram, que trabalharam no passado, envolvendo crimes de absoluta gravidade, se transformarem em pó por conta de demora nos escaninhos da justiça, aliado ao nosso generoso sistema de prescrições. Isso é uma experiência real, completa de todos. Tá? Quando o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento, acho que foi em fevereiro, no caso, né, julgado, eu lembro que eu pedi lá na minha vara, vamos tirar aqueles processos que estão lá nos armários esperando prescrição e agora vamos começar a executar. Tá? E dito e feito, começamos a fazer isso. Espero que não tenham que voltar no escaninho da aguarda prescrição a partir de quinta-feira. Pois bem, essa é uma questão, então, importante. Mas, além disso, existem, quando se fala dessa mudança de quadro, existem questões específicas relativas à justiça criminal, mas também se pode pensar em reformas fora da justiça criminal, reformas que diminuam oportunidades, né, para a prática da corrupção. E essas reformas são tão importantes quanto se ter um sistema de justiça criminal mais avançado. Não obstante, eu me sinto mais à vontade, porque minha profissão, evidentemente, juiz criminal, falar sobre esses institutos, essas reformas a respeito da justiça criminal específica. E aqui também me permito fazer algumas observações muito pragmáticas relativas a lições vindas desses casos já julgados da chamada Operação Lava Jato. Sempre estava lendo um livro muito interessante, escrito pelo José Gás, que ele é o presidente atual da Transparência Internacional. E para quem não conhece essa história, o José Gás ele foi um procurador nomeado no Peru para lidar com aquele caso, famoso caso criminal no Peru, envolvendo a ditadura Fujimori e Montesinos, no qual havia, assim como no Brasil, um quadro de corrupção sistêmica. E no fundo, um quadro até mais grave, porque ali, além de crimes de corrupção e lavagem, também haviam crimes envolvendo o tráfico de drogas, misturado com gestão política, e também crimes contra direitos humanos, um quadro talvez até mais terrível. E uma questão que me chamou a atenção no livro do José Gás, e ele era um advogado, foi nomeado para atuar nesse caso. Ele trata no livro da importância que teve para aquele caso a prisão cautelar de alguns dos investigados, dos acusados naquele caso. O sistema estava, segundo mais ou menos a argumentação dele, o sistema estava tão deteriorado que precisava a justiça dar uma demonstração que aqueles processos não seria uma justiça de faz de conta, seria uma justiça que seria efetiva e que eles estariam dispostos a ir até as últimas consequências em relação àquelas apurações e à responsabilização dos envolvidos. Foi a forma encontrada para que a justiça demonstrasse que ia tratar aquilo com seriedade. E me parece que naquele caso em particular, aquelas prisões cautelares, que não há dúvida, prisões cautelares devem ser sempre excepcionais, antes do julgamento, mas não há dúvida em que em determinados casos se trata de um mecanismo necessário para se interromper um ciclo criminoso, como, por exemplo, o que existia naquele caso de deterioração possível que nós temos chegado nas nossas instituições públicas e privadas. Claro que prisão preventiva é excepcional, mas, infelizmente, estamos em tempos excepcionais. Mas mesmo essa excepcionalidade tem sido ditada, nos casos que a comportam, dentro dos marcos legais.
de maneira nenhuma eu defendo qualquer excepcionalidade em relação à inobservância da lei, sempre dentro do marco do devido processo legal. Outra lição que essa operação, de certa maneira, nos ensina, a importância dos métodos especiais de investigação, e aqui em particular a colaboração premiada. Não é o único método de investigação. Às vezes eu ouço uma crítica ferrenha à Operação Lava Jato, que ela tem se baseado muito em depoimentos de colaboradores, mas o fato é que todos os casos têm sido construídos com base nesses depoimentos e prova de corroboração, e muitas vezes com a prova pré-existente de corroboração. Ilustrativamente, no início, antes, por exemplo, de colaboração de Alberto Youssef, já tinha a justiça a prova de que as principais empreiteiras fornecedoras da Petrobras teriam depositado milhões de reais em contas de empresas de fachada que eram utilizadas e controladas por esse mesmo indivíduo. Foi essa prova que propiciou o desenvolvimento do caso criminal em relação a essas empreiteiras. Não foi a colaboração específica daquele controlador das empresas. A colaboração veio como uma espécie de cereja do bolo para explicar aqueles fatos específicos. E a colaboração premiada é muito importante porque a corrupção, ela é um crime normalmente de vítima indeterminada. Alguns falam que a corrupção é um crime sem vítima. Na verdade é falso, né? Tem muitas vítimas. Muitas vítimas. É o dinheiro que falta para várias coisas da administração pública, saúde, educação, obras, etc, etc. Mas as vítimas são indeterminadas. E normalmente a corrupção envolve um pacto sinistro entre alguém que paga e alguém que recebe. E nenhuma dessas pessoas tem motivos para servir de testemunha contra o outro. Então, se um deles não se dispuser a falar, muitas vezes nós nunca saberemos. Claro que eventualmente esses esquemas são descobertos por órgãos de controle, mas em determinado nível é muito difícil que isso seja constatado, especialmente se o crime envolver manobras complexas financeiras. Ilustrativamente, nesse caso, considerando casos até inclusive já julgados, muitos dos agentes da Petrobras que recebiam propina a recebiam ou em espécie, dificultando o rastreamento, ou recebiam em contas secretas do exterior, também igualmente dificultando a identificação desses valores. Em outros casos, utilizavam mecanismos complexos de ocultação e dissimulação, como receber a propina disfarçada em pagamentos de consultorias inexistentes. Então, muitas vezes, acaba sendo necessário, nessa criminalidade complexa, o recurso a esses métodos especiais de investigação, e um deles muito importante é a colaboração premiada, que tem que ser feita, evidentemente, com regras, com cuidado, com cautela. Nunca confie no criminoso, ainda que no colaborador. Precisa sempre ter prova de corroboração. E sempre tem que se analisar se vale a pena ou não vale a pena fazer um eventual acordo de colaboração. Porque isso também tem um custo, já que o colaborador vai receber uma sanção criminal, ou eventualmente nenhuma, desproporcional à sua responsabilidade. Mas o que esse caso mesmo ilustra é a necessidade, muitas vezes, de recorrer a traidores entre o grupo de criminosos para construir bons casos criminais envolvendo essa criminalidade complexa. É importante que isso seja submetido a controle judicial. A nossa lei assim prevê que o juiz deve homologar, ou seja, vai se submeter ao crivo do juiz, e o juiz, no sentenciamento, também vai dimensionar os benefícios. Eu tenho defendido que o juiz tem que ter uma postura de deferência em relação à escolha das partes, e aqui não é só do Ministério Público, mas é também do acusado assistido por seu defensor,
sem abdicar desse poder de controle. Por dois motivos. Primeiro, evitar que alguém se responsabilize sem ser culpado. Nesses casos envolvendo criminalidade colarinho branco, não é normalmente uma preocupação muito grande, mas há um risco do Instituto ser utilizado para a criminalidade de pessoas não tão bem assistidas por bons defensores, e o juiz acha que tem que ter um redobrado cuidado para que alguém pressionado faça um acordo sem ser efetivamente culpado. E, por outro lado, também a evitar, às vezes, benesses excessivas. E tem um exemplo histórico que é muito interessante, que é o processo contra o Al Capone. Para quem não sabe, o Al Capone tentou um plea bargain. Ele, na verdade, foi processado por mais de uma vez, mas um processo que resultou na sua prisão última por sonegação, em que ele acabou sendo condenado a cerca de 10 anos e depois acabou cumprindo pena lá em Alcatraz. Mas no início do processo ele tentou um plea bargain e havia uma disposição do procurador federal de aceitar o plea bargain. E aí, não sei se é verdadeiro ou não, mas dizem que por interferência política, o presidente na época era o Herbert Hoover, e por algum motivo ele tinha um interesse em que o Al Capone fosse punido exemplarmente, o juiz não aceitou o plea bargain dele. Isso mesmo depois ele ser declarado culpado. E aí o caso foi a julgamento e ele acabou condenado sem nenhuma benesse. Pois bem, embora eu tenha me falado que eu podia falar à vontade, eu não pretendo fazer isso e vou para a última questão aqui. Saindo então dessas questões mais genéricas, enfim, eu falei um pouco sobre corrupção sistêmica, da necessidade de reforma e tomei a liberdade de falar um pouco aqui sobre dois institutos que têm tido importância nesse caso a chamada Operação Lava Jato. E por fim, eu me permitiria aqui algumas reflexões pontuais a respeito do problema da confusão entre a corrupção e a lavagem de dinheiro. Eu compartilho de algumas reflexões do Dr. Pierpaolo Cotini. Acho que é um tema intrincado. O bom de trabalhar sobre lavagem de dinheiro e estudar é que é um tema relativamente aberto. Embora isso não nos dê muita segurança quando nós o tratamos, pelo menos é um campo ainda aberto para construções doutrinárias e jurisprudenciais. Eu acompanhei aquele julgamento no Supremo Tribunal Federal, em que foram condenados no primeiro momento o senhor João Paulo Cunha, e depois ele foi absolvido em vários infringentes pela lavagem, não pela corrupção. E havia essa posição no sentido de que o recebimento da vantagem indevida por pessoa interposta, no caso a mulher do parlamentar, fazia parte do crime de corrupção e não se tratava propriamente de lavagem. Mas é interessante destacar que o Supremo Tribunal Federal, apesar desse julgamento de embargos infringentes, ele condenou alguém numa situação similar, naquele mesmo processo, que era o Henrique Pizzolatto. Então, o Henrique Pizzolatto, com a diferença que não foi a mulher dele, mas foi um subordinado buscar o dinheiro em circunstâncias similares. E ainda assim, naquele caso, não houve uma divergência sequer na primeira fase do julgamento quanto à configuração da corrupção e lavagem de dinheiro. E por que essa diferença de tratamento? Na ocasião, eu me recordo bem do voto, foi um dos últimos votos do ministro César Peluso, e o que o ministro César Peluso argumentou foi que, no caso do Henrique Pizzolatto, ele havia sido condenado também por peculato, e peculato que havia antecedido o crime de corrupção. E que, portanto, o peculato era, naquele caso, o crime antecedente à lavagem e não à corrupção.
Uma lógica diferente do que aconteceu com João Paulo Cunha, porque João Paulo Cunha foi condenado por corrupção, tá? Mas essa corrupção, segundo lá o julgado, tinha relação com um favorecimento e licitação de uma empresa de Marcos Valério em licitação na Câmara dos Deputados, mas esse favorecimento da licitação aconteceu depois da corrupção e não antecedente à corrupção. Então parece que a lógica do julgado, embora isso não fique muito claro, mas pelo menos eu me recordo desse voto do ministro César Peluso, isso também foi colocado no voto, foi bem colocado no voto da ministra Rosa Weber, é que no caso do Henrique Pisolato, o que havia acontecido? Dinheiro, produto do crime de peculato, foi submetido a condutas de ocultação e simulação e utilizado para pagar propina de corrupção para o senhor Henrique Pisolato. Em outras palavras, se havia algum problema em considerar a corrupção como antecedente, não obstante, analisando esse caso, mesmo esses casos que aparecem nessa Operação Lava Jato, e considerando casos a julgados, o que impressiona é a utilização de mecanismos sofisticados para pagamento de propina, através dos quais se torna muito difícil descobrir o pagamento dessa propina, e, por outro lado, mecanismos que muitas vezes, concomitantemente ao pagamento, já conferem àquela propina uma aparência de dinheiro lícito. Por exemplo, o caso aqui mencionado de efetuar pagamento de propina mediante doações eleitorais registradas. Vejo que nesse caso não precisa ter uma subsequente operação de lavagem de dinheiro, porque o dinheiro já chega no seu destinatário com a aparência de licitude. Nesse tipo de caso, é que normalmente eu faço a indagação: será que, apesar de você ter uma concomitância entre a prática do crime de corrupção com a do crime de lavagem, não seria o caso de reconhecer desde logo a configuração não só do crime de corrupção, mas também do crime de lavagem de dinheiro? Será que o entendimento contrário não premiaria, vamos dizer assim, um criminoso mais sofisticado que consegue, já dentro daquela operação de transferência de riqueza entre o corruptor e o corrupto, praticar uma conduta que desde logo torne desnecessária uma operação ulterior de lavagem de dinheiro? E também me parece que esse julgado do Supremo Tribunal Federal é extremamente relevante, envolvendo o João Paulo Cunha, mas ali o Supremo Tribunal Federal teve presente uma conduta de, vamos dizer, ocultação e dissimulação no pagamento e recebimento daquela propina, que se caracterizava por ser extremamente singelo. Enviar a mulher num shopping para realizar um saque em espécie de valor de propina. Fico imaginando se esse fato pode servir de precedente para condutas mais sofisticadas, como, por exemplo, a realização de doações eleitorais registradas. Um caso, fugindo um pouco da corrupção, mas um caso que foi colocado um dos primeiros modelos de lavagem de dinheiro, que foi apontado nas origens da criminalização da lavagem de dinheiro, também, me parece, envolvia uma situação que o pagamento de um valor fazia parte do crime antecedente e, ao mesmo tempo, era objeto de uma ocultação e simulação.
tipos, modelos de lavagem de dinheiro estava envolvido no pagamento de fornecedores de drogas dos Estados Unidos para a Colômbia. Então, o que acontecia no caso? Uma tipologia de lavagem, não no sentido jurídico, mas no sentido sociológico. Traficantes na Colômbia exportam cocaína para os Estados Unidos. Quem recebe essa cocaína nos Estados Unidos precisa pagar o seu fornecedor na Colômbia. Como enviar esse dinheiro sem que isso fosse detectado? Uma das formas que se utilizava para fazer isso, que é uma tipologia clássica da lavagem de dinheiro, e os senhores vão encontrar lá no site do Financial Task Force, ou do GAFI, era a simulação de uma operação de importação de bens lícitos entre Estados Unidos e Colômbia. Então, por exemplo, os colombianos realizavam uma exportação fictícia ou superfaturada de café para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, o comprador dessa importadora dos Estados Unidos, pagava o exportador colombiano através de uma operação formalmente ilícita de câmbio e de importação e exportação de mercadoria. Só que, na verdade, aquela operação ou era fictícia ou era superfaturada. Então, com isso, na verdade, ao invés de estar pagando a importação de café, no fundo o que se pagava era o fornecedor da droga, o traficante. E aqui vejam que faz parte do tipo do tráfico de drogas essa transação de fornecimento da droga e do pagamento da droga. E vejam que aqui a ocultação e simulação, a conferir aparência lícita a essa transação financeira, é algo que acontecia concomitantemente à própria transação envolvendo drogas. Então, ainda acho que é um tema complexo, um tema em aberto, e foi trazido aqui com muita propriedade pelo Dr. Pierre Paul. Acho que é um tema que nós precisamos discutir muito profundamente. Mas, pelo menos, quando essas condutas de ocultação e de simulação, ainda que forem concomitantes à realização do crime antecedente, eu particularmente tenho minhas dúvidas se não é mesmo o caso de reconhecimento de um crime de lavagem praticado concomitantemente ao próprio crime antecedente. Dúvida no sentido se o crime antecedente realmente exige o exaurimento da prática do crime antecedente. E num mundo cada vez mais complexo, cada vez mais sofisticado, quem sabe o entendimento contrário não possa simplesmente favorecer o desenvolvimento de práticas de crimes que visem evitar uma responsabilização tanto por crime antecedente por crime de lavagem, mesmo tendo sido vulnerado, vamos dizer, o bem jurídico protegido pelo crime de lavagem de dinheiro. Ou seja, será que nós devemos premiar os criminosos habilidosos que consigam, concomitantemente a realizar a prática do crime antecedente, já conferir ao produto a aparência lícita dentro daquele mesmo ciclo delitivo? Será que realmente é necessário esperar uma conduta subsequente de ocultação e simulação para a configuração do crime de lavagem de dinheiro? Eu particularmente tenho minhas dúvidas, mas realmente é uma questão extremamente interessante. Por fim, encerrando, eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite que me foi feito pelo colega juiz federal Roberto Veloso, para todos os conhecidos aqui. Peço escusas por não cumprimentá-los todos, e foi um prazer e uma honra dividir essa mesa com todos os senhores e senhoras. Obrigado. Nós agradecemos doradamente as palavras do nosso colega, juiz federal Sérgio Moro, principalmente aduzindo sobre a
principal causa falada por Vossa Excelência a respeito da corrupção, que é justamente aquilo que os corruptos e corruptores apostam na ineficiência da justiça criminal, na impunidade dos casos, em razão da não duração razoável do processo. Como eu disse antes para os colegas, nós vamos dar uma oportunidade para a participação, para perguntas aqui à mesa, que pode ser feita. O colega pode levantar o braço que eu chamarei para as perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou não? Colega ali atrás. Assim, nós pediríamos para identificar e dizer onde está trabalhando. Sou Leonardo Hernandes, juiz federal em Vilhena, Rondônia. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou especialista em direito eleitoral, estou na comissão da JUF de direito eleitoral. E passeando pelo Código Eleitoral, nós verificamos os crimes eleitorais muito em voga. O que eu gostaria de saber o que a mesa acha, aproximadamente, do sistema protetivo do direito eleitoral, porque nós temos um reflexo direto nos casos de corrupção, as baixas penas do Código Eleitoral e, quiçá, uma eventual federalização e conexão com os crimes federais, os crimes praticados nas eleições, notadamente agora nas doações irregulares, assim como os limites de campanha, que veremos agora. Pode responder. Doutora Tânia irá responder. Bom dia, obrigada pela pergunta. Essa questão é muito importante porque a baixa penalização de muitos crimes é muito preocupante. Porque a pena baixa, ela importa evidentemente na impunidade. Então, de se pensar mesmo de crimes eleitorais quando praticados em eleições federais, acredito que seria bem interessante essa conexão com os demais crimes federais. E uma questão também muito importante, que eu acho que também até seria interessante no debate, seria a criminalização do Caixa 2. Né? Embora haja um pequeno entendimento no sentido de que já há essa criminalização, que o crime de Caixa 2 é tipificado no artigo 350 do Código Eleitoral, nós, do Ministério Público, pensamos diversamente. Nós entendemos que há sim essa necessidade dessa criminalização. Um livro de peso, né, literalmente. Eu acabei tendo a honra de escrever o prefácio da edição brasileira, mas o livro é bom, independentemente do prefácio. E eu sugiro a todos os colegas, né, interessados, tal, que dêem uma olhada no livro, leiam em especial o prefácio, a edição italiana, que foi escrita pelo magistrado Piercamillo da Vigo, que foi na época ele era procurador, atuou nas mãos limpas, atualmente ele é juiz da Corte de Cassação na Itália. Na Itália as carreiras são intercambiantes, a procuradoria e a judicatura. E é um retrato bem interessante. O que diz aquele livro? Diz aquele livro que a Operação Mãos Limpas teve uma intensidade enorme, acho que muito maior, inclusive, aqui do que o que nós chamamos de Operação Lava Jato, na Itália, pelo menos em números. Né? E também ali foi descoberto um sistema de corrupção sistêmica, extremamente profundo e penetrante nas instituições, na sociedade italiana. E aquilo gerou toda a descoberta daqueles fatos e a responsabilização gerou toda uma expectativa de que a Itália ultrapassaria aquele quadro de corrupção sistêmica, mas a partir mais ou menos de 2, 3 anos a partir do início, né, dá para se falar que houve o Império contra-atacou. Né? O sistema político reagiu e passou paulatinamente a aprovar medidas legislativas que, algumas mais sutis, outras menos sutis, mas que enfraqueceram muito os trabalhos judiciais realizados naquela operação. Então, por exemplo, condutas como a falsidade de balanço foi descriminalizada na prática. Isso era relevante porque muitas vezes uma empresa
para pagar a propina, ela tem que dar alguma saída formal, ainda que faltam processos disciplinares, etc, etc. Nada disso prosperou. Nós temos lá, como eu disse, até o próprio Percamil Davi, que era uma das figuras centrais na Corte de Cassação, mas aquilo acabou gerando um impacto negativo. E hoje há uma certa dúvida, uma certa controvérsia a respeito da herança das operações mãos limpas, né? Se a Itália é ou não é um país menos corrupto do que era no início da década de 90. Isso é difícil dizer, porque hipoteticamente não tem como historicamente suprimir a operação. Eu acredito que sim, porque no mínimo houve uma diminuição da escalada daqueles esquemas de corrupção. Mas também revela, de certa maneira, uma certa frustração com a perda de uma oportunidade. Aquele era o momento, e é importante dizer, o sistema de justiça criminal é uma condição necessária para vencer a corrupção sistêmica, mas não é uma condição suficiente. São precisas reformas fora da própria justiça criminal mais profundas. É preciso uma iniciativa das demais instituições públicas e igualmente da sociedade civil, mas aquilo representou uma falta de oportunidade. Me parece que as outras instituições, ao invés de aderirem a esses esforços contrários à corrupção sistêmica, de certa maneira, quiseram preservar os seus privilégios. E acho que isso também ilustra uma situação com a qual nós temos que nos preocupar. Diante dessa constatação, diante desse diagnóstico de corrupção sistêmica, nós precisamos olhar para frente e não olhar para trás. Então, leis que, vamos dizer assim, sinalizem em um sentido diferente, não me parece que sejam no momento oportunas. Existem lá, por exemplo, essas 10 medidas do Ministério Público contra a corrupção, um projeto de lei importante. Eu particularmente defendo esse projeto. Claro que o parlamento pode discutir, pode eventualmente modificar, pode eventualmente não aprovar todas, isso é natural dos trabalhos parlamentares, mas elas têm um valor intrínseco, porque elas aumentam a eficiência do sistema de justiça criminal, mas mais do que isso, representaria uma sinalização do legislativo de que ele está sensível a esse quadro de corrupção sistêmica. Isso seria um efeito muito positivo nas demais instituições e na sociedade civil. Por outro lado, leis que operem no sentido contrário podem ter um efeito deletério e passar um recado equivocado à sociedade civil e às demais instituições, no sentido de que o legislativo seria uma espécie, estaria tentando fazer uma espécie de contra-ataque, que seria esse negativo. Eu particularmente acho que abusos de autoridade constituem crimes e devem ser objeto de apuração e responsabilização, mas acredito que a lei atual já é suficiente. E o problema do projeto atual talvez não esteja nem tanto na redação originária, mas nos substitutivos que foram apresentados, que é uma redação muito aberta e na prática pode implicar em uma criminalização do exercício da jurisdição. Mas eu particularmente espero, tenho fé que o parlamento não vai tomar esse caminho equivocado. Muito bem. Mais alguém? Sim. Bom dia a todos. Carlos Henrique Abrão, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Queria submeter à mesa duas questões que eu entendo relevantes. A primeira, como citou o ilustre desembargador, o ilustre juiz Sérgio Moro, o caso da França. Nós poderíamos agora, com a inserção dessas 10 medidas anticorrupção, criar-se aqui no Brasil também o juiz de instrução, que é o juiz de instrução que existe na França, que elimina muito a situação de nulidades processuais. E a outra seria a quebra do foro privilegiado e a implantação de uma autoridade nacional anticorrupção com a criação de varas para que julgasse os crimes de improbidade administrativas e aqueles correlatos de corrupção. Gostaria de ouvir qual seria a opinião da mesa. Muito obrigado. Olha, o juiz de instrução, eu acho que ele não faz parte da nossa tradição jurídica. Então, particularmente, eu tenho minhas dúvidas se seria um caminho sábio uma mudança do sistema nesse caminho. O juiz de instrução vem lá da influência do Código
de instrução criminal de 1808 do Napoleão, e realmente foi um modelo que influenciou a Europa inteira, mas vários países europeus acabaram paulatinamente abandonando a figura do juiz de instrução. Ele é muito relevante ainda na França, mas, por exemplo, não é mais um instituto que vigora na Itália ou na Alemanha, que já tiveram um juiz de instrução. Eu acho que se pode pensar em aumento de eficiência do sistema sem adotar essa figura. Também não teria nenhum problema em adotá-la, porque é um juiz que não participa, é um juiz com iniciativa probatória e investigatória, mas que não participa da fase de julgamento, mas não creio que seja algo necessariamente, não seja algo necessário para o nosso sistema. Acho que se pode prescindir dessa figura. Essa questão da autoridade nacional contra a corrupção, olha, não sei se eu tenho uma opinião formada. Fazendo uma reflexão muito distante, se na Itália houve ganhos de eficiência na prevenção e repressão, não a corrupção, mas contra a máfia, a partir do momento que se criaram autoridades centrais com responsabilidade de investigação e persecução desses crimes, pelo menos para melhor coordenar nacionalmente esses esforços. Considerando que, eventualmente, a corrupção tem também esse caráter nacional, não necessariamente ali um crime isolado em uma determinada localidade, mas algo que pertence a uma rede maior de crimes contra a administração pública, alguma espécie de coordenação nacional desses esforços me parece relevante e necessário. Mas eu confesso que não tenho uma opinião totalmente formada, até porque, assim, se for pensar numa autoridade nacional, tem que se pensar em qual formato, quais são as atribuições e também se pensar em preservar as autonomias locais, né? Sempre se concentra o poder, isso também envolve um certo risco, então isso tem que ser muito bem pensado. Mas diante de uma proposta concreta, é algo eventualmente a se pensar. Bom dia. Eu gostaria de saber da opinião da mesa, se tem alguma consideração, para fazer. Meu nome é Alessandro Jafé, sou juiz de São Paulo, sobre aquele projeto do deputado Lorenzoni, do Luiz Tocou, de formato de boa fé. Gostaria de ouvir a mesa a respeito, se tem alguma ponderação. Vou aproveitar e só fazer alguma consideração sobre a pergunta anterior também do Dr. Carlos Abrão, a respeito da autoridade nacional, e depois eu volto no Luiz Socorro. A mim me parece que, e eu concordo com o Sérgio Moro em relação à necessidade de você coordenar de alguma forma e sistematizar as informações. A gente sabe que o controle e o combate à criminalidade organizada, ela se dá boa parte pela digestão e racionalização das informações. Agora, só me preocupa, eu imagino que esse tenha sido um outro aspecto da sua pergunta, a questão da prerrogativa de foro. Eu sei que existe uma proposta de se acabar com a prerrogativa de foro e se transferir toda essa competência para um juizado, uma proposta até do ministro Barroso, um juizado em Brasília. Eu tenho alguma preocupação com isso em relação a concentrar na mão de uma única pessoa todo o julgamento de uma série de autoridades nacionais. A mim me parece que ou você capilariza isso de alguma forma, ou pelo menos você mantém algumas decisões, como por exemplo a decisão de cautelares ou o julgamento final na instância superior, mas delega de maneira muito mais efetiva do que hoje tem sido feita a instrução do processo, porque a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem vocação, não tem capacidade para fazer instrução processual. Então talvez você sofisticar um pouco esse sistema de delegação que existe hoje, com mais autonomia para o juiz que faz a instrução, seja um passo para que a gente chegue em uma jurisdição um pouco mais efetiva nesses casos. A gente sabe que, no caso da Lava Jato, é evidente que se demora muito mais para a instrução nos casos em prerrogativa de áreas de lavagem, em um período de desbravamento, né? Era tudo novidade e aquele momento foi muito importante ter essas reuniões para compartilhar a experiência e saber da dedicação dos outros colegas
a causa da lei e da justiça, como o colega Fausto de Santos. Sobre essa lei de repatriação, pois bem, foi feita uma opção pelo legislador de permitir essa repatriação diante de um contexto internacional em que há um incremento de compartilhamento de informações e especificamente em decorrência de um contexto econômico difícil. Eu particularmente, sem embargo dos problemas das questões econômicas que nós temos que reconhecer como relevantes, eu sempre tenho algumas ressalvas, né? Eu faço um comparativo com aquelas leis de anistia fiscal, tipo refis, né? Que se falava que ia vir uma vez e era só isso, e depois sucessivamente, a cada tantos anos, vem desculpe de usar a expressão, refis diferente, né? Sempre com extinção de punibilidade, de crime, de sonegação para quem aderir. E isso, na prática, acaba impactando a própria força normativa da criminalização da sonegação fiscal. É difícil saber, avaliar do ponto de vista econômico, se a arrecadação fica melhor ou pior com essas leis sucessivas de anistia fiscal. E eu acredito que tem que haver uma preocupação sincera em relação a essa lei de repatriação. Se aquilo teve causas, teve propósitos que a justificassem naquele momento histórico do problema econômico, tem que tomar muito cuidado para isso não se tornar uma medida que se suceda por diversos anos e diversos momentos, que na prática acabe tendo um efeito contrário em incentivar a ilegalidade, ao contrário de buscar a reparação de situações específicas do passado. Mas ainda que nós pensemos, claro, em que essas leis de repatriação têm alguma valia em algum momento histórico, certamente nós temos que ter limites, né? E condutas delitivas fora de sonegação e mera evasão de divisas, me parece impensável se cogitar em qualquer hipótese se colocar numa lei de anistia de repatriação, porque aí seria realmente o fim. O fato, como eu respondi anteriormente, é importante aproveitar a desde a Operação Lava Jato, achando que isso vai resolver os problemas, né, acabar a corrupção do país, o que evidentemente é falso. Não é um caso, não é uma pessoa, não é nada que vai resolver esse problema, é um esforço contínuo das instituições públicas, e não só o judiciário, mas também da sociedade civil, das empresas privadas, que pode resolver esse problema, diminuir a corrupção para níveis mais tolerantes, entre aspas, né? Nunca dizer tolerar corrupção, mas corrupção sistêmica, evidentemente, é inconsistente com democracia, né? Eu lembro, recentemente, estava lendo vários livros, retomando daquelas filosofia, teoria política clássica, e se discutem aqueles pensadores políticos clássicos, a estruturação da forma de governo, de maneira a você ter uma república virtuosa, da forma de você ter uma democracia virtuosa, uma democracia que não degenere, e acho que nós estamos precisando um pouco dessa filosofia política clássica, né? Como estruturar nossas instituições de forma que nós não tenhamos uma democracia degenerada. E certamente não é aprovando leis que estimulem a prática de crimes como anistias, ainda que parciais e temporárias. Eu acho que o caminho do ciclo virtuoso, né, para resgatar esses valores da nossa República é outro totalmente contrário. Então, em síntese, né, ainda que questionáveis essas leis de repatriação, ainda que eventualmente compreensíveis diante do momento econômico, causa preocupação qualquer intenção de ampliar o rol de delitos contemplados na lei já existente, e eu particularmente sou contra. Bom, meus amigos, nós estamos aqui encerrando esse painel, esse brilhante painel, mas antes eu quero dizer que esse é o livro que o nosso colega Sérgio Moro acabou de falar sobre
lançado ontem. E aqui também nós temos um livro que foi organizado pelo ministro Reinaldo Pormin, em homenagem ao Leomar, com estudos sobre a Justiça Federal. E o liberalidade do editor, ele me pediu aqui que eu fizesse a entrega. Então, meus amigos, nós agradecemos a presença de todos. A JUF, mais uma vez, afirma o seu compromisso dos juízes federais no enfrentamento da corrupção. A JUF tem uma posição histórica em favor do cumprimento da pena logo após o julgamento em segundo grau de jurisdição. A JUF tem uma posição também histórica pelo fim do foro privilegiado, porque nós entendemos que essas duas medidas, elas militam em favor da impunidade. Nós temos no Supremo Tribunal Federal, em tramitação, mais de 300 inquéritos envolvendo autoridades com foro privilegiado. Nós temos mais de 100 ações criminais, e isso tem desvirtuado a função principal do Supremo Tribunal Federal, que é a guarda da Constituição. Quando nós abrimos os jornais, as notícias que nós temos do Supremo Tribunal Federal são relativas a recebimento de denúncia, homologação de delações premiadas, julgamentos de processos criminais. Ou seja, aquilo que o Supremo Tribunal Federal deveria se dedicar, que são as causas relativas ao controle de constitucionalidade, por meio das suas diversas ações, está ficando em segundo plano em razão desse foro privilegiado. Um foro privilegiado que ele não é a tradição da justiça brasileira. Na verdade, esse foro privilegiado dos deputados e senadores só veio a ser implantado no Brasil em 1969 pela emenda constitucional da chamada Junta Governativa dos 3 ministros militares à época, dos 3 comandantes militares. Então a JUF tem essas posições, que são posições históricas, e nós continuaremos a lutar. E queremos aqui parabenizar o colega Sérgio Moro pela sua dedicação, pela dignidade com que ele vem conduzindo essa operação, que para nós é um sinal de que o Brasil ainda tem jeito. Meus parabéns. E também queremos aqui agradecer ao Pierre Paulo, como foi dito, eu peço perdão aí pela pronúncia, mas eu quero agradecer a sua presença e também a doutora Tânia, me referindo que o Ministério Público tem um papel importantíssimo nesse combate à corrupção. E o Ministério Público mesmo pode dizer combate à corrupção. Tem as 10 medidas que foram encaminhadas pelo Ministério Público e que a JUF também apoia como medidas que efetivamente venham a melhorar, a dar instrumentos para que a polícia, o Ministério Público e a Justiça possam efetivamente, como disse o colega Sérgio Moro, absolver aqueles que não tenham provas no processo suficientes, mas condenar aqueles cuja participação esteja provada. E nós, juízes federais, queremos ver isso com efetividade. Ou seja, absolvemos quem merece ser absolvido, mas queremos ver efetivas as nossas sentenças condenatórias, que infelizmente hoje, em razão dessa gama de recursos, até os embargos dos embargos no Supremo Federal,